Não. Mas eu tenho uma pergunta que eu queria ouvir de vocês. Alguém aqui, algum grupo respondeu a pergunta uma coisa boa e uma coisa ruim da vida adulta? Não? Não. Nenhum grupo chegou nessa pergunta? Nós chegamos, grupo 2. Cara, e aí? O que tem de bom a vida adulta, hein? Não tem. É bem mais legal ser criança, né? Com Bem mais da hora. certeza. Então, peraí. Então, o que tem de ruim a vida adulta? Não vem falar tudo, não pode Ah, ser. droga. Pô, pagar conta é bem ruim, hein? É, pagar conta é bem ruim. Mas é engraçado, todo mundo fala que pagar conta é ruim, mas ninguém fala quem fez a dívida, sabe? Ninguém fala assim, tipo, parece que foi um acidente. Ah, aconteceu, a dívida veio. Pô, mas alguém contraiu essa dívida, né? Num momento muito específico. Mas a gente não lembra. Vem cá, alguém respondeu a pergunta: o que você fez com o seu primeiro salário? O primeiro salário da vida, assim, sabe aquele. Você trabalhou e de repente tinha um dinheiro que não foi dos seus pais, que não foi de presente. Tipo, o dinheiro era seu. Você mereceu ganhar aquele dinheiro. Cara, qual foi a sensação? Eu queria ouvir alguns de vocês. Acho que pelo que a gente respondeu, tipo, lá na nossa sala, é, alguns foi muito, tipo, eu achei legal a Bia Capote, que ela falou que ela guardou dinheiro pra não comer mais no bandejão da faculdade, que era muito ruim, então ela guardou esse dinheiro pra isso. E a maioria das outras meninas responderam que guardaram dinheiro, né? Tipo, a gente recebeu o primeiro salário e guardamos. E ao Mas que longo vida dos sem dias foi. graça que vocês têm. É. Ninguém gastou em, sei lá, Melissa, Big Mac, ou sei lá, Não, na um Boruto, verdade, um boneco, de nada, não teve a isso? Nicole foi viajar. Ela recebeu acho que R$ 100 e foi viajar. Ah, Fui pra viajar São só se... Vicente ainda. Puxa vida. Comprou um milho, pelo menos? Conseguiu pagar o milho? Acho que deu. Consegui, Entendi essa consegui. Quem referência. está por dentro dos casos da Maria Manuela? Não, como é que é o nome dela? Já esqueci. Larissa, Manoel. Larissa! A Larissa Manuela, verdade, verdade. Pô, tô melhor que ela, né, meu? Pelo menos eu comprei um pastel ali, um palmito, não sei, um pastel. Cara, olha só, o primeiro salário é muito marcante. Ele, na minha opinião, ele faz uma marca de liberdade e ele é uma espécie de rito de passagem, em que você está deixando de ser criança e está ingressando no mundo adulto. Porque supostamente você não tem que prestar contas desse dinheiro para ninguém, uma vez que foi feito, né, através do seu trabalho, do seu esforço. É claro que alguns aqui talvez ajudaram em casa. O primeiro salário teve gosto de decepção. Não fiz nada, eu só paguei alguma conta que tinha em casa. Que nem é tanta decepção assim, gera um sentimento de orgulho, não é? Agora eu não estou sendo um peso para minha família, eu estou auxiliando ela, né? Isso é muito legal. Para outros, sei lá, teve gosto de Big Mac, de roupa nova, de tênis. Teve gente que gastou todo o salário e não conseguiu gerenciar ele para o mês inteiro. A verdade é que a entrada no mundo adulto, ela pode ser muito traumática e, na minha perspectiva, esse é o primeiro rito de passagem. O rito de passagem tem um papel fundamental em sociedades mais primitivas, tá? Ele normalmente é feito através de ou alguma vergonha ou alguma dor muito grande. Todo mundo se lembra daquele ritual, ficou famoso na internet e na TV também, do menino quando tem a idade suficiente para caçar, ele passa por um ritual de colocar a mão dentro de uma luva cheia de formigas. Vocês já viram isso? Fez um certo sucesso, né? Ele tinha que suportar a dor das picadas da formiga. Isso atestava que ele estava pronto para entrar no mundo adulto. Tem uma série de ritos de passagem. A gente tem um rito moderno de passagem, mas no universo feminino, né, ainda existem aqueles que celebram a festa de debutante, o aniversário de 15 anos. É muito marcante, né? Tem uma série de símbolos por detrás. Não sei se vocês sabem, mas a menina que completa 15 anos, ela faz uma troca. Ela recebe um sapato e ela entrega um ursinho. Já viram isso? É um simbolismo gigante por detrás, né? A menina agora se tornando uma mulher. Sabe que para o homem isso não acontece, né? Não tem um momento em que alguém explica para ele que ele virou homem.
Normalmente, quando o homem completa 18 anos, um amigo dele bate no ombro e fala assim: cuidado, hein? Você pode ser preso agora. E aí você não precisa deixar de ser menino, né? Não precisa. É só você não ser preso. Não à toa, o símbolo maior, né, do apego à infância, ele vem do Peter Pan. Vocês conhecem essa história? Qual que é o resumo da história do Peter Pan? Quem lembra aí? Putz, vocês não têm infância mesmo, hein? Muito videogame, não é possível. Qual que é a história do Peter Pan, gente? Ele raptava as criancinhas, sequestrava elas, levava pra uma ilha e deixava elas lá trabalhando pra ele. Não, Não esse era que Ele é isso? o menino que Peter não Pan. queria crescer. O Peter Ele Pan da não Deep queria Web, isso daí. crescer. Ele é o Ué, menino que O não queria Peter Pan crescer. é só a o parte Guilherme É o ruim. tá. Peter O Pan de Guilherme, Chernobyl. esse- é o Peter Pan de Chernobyl. Já Você ué. vê muito outra louco, né? versão do Peter Pan, hein? Tem de fato diversas formas de se contar a história, mas a clássica, né? A emblemática feita pela Disney é um menino que não quer crescer, ele fica preso numa terra chamada Terra do Nunca, e ali as pessoas que habitam naquele lugar não crescem. Qual que é a sacada do Peter Pan? Quando ele vem para o mundo real, ele encontra uma menina chamada Wendy. E ela tá muito feliz, porque ela vai fazer o aniversário de 15 anos. E pro Peter Pan é meio esquisito, porque o que tem de mais importante na vida é ser criança, é ser moleque, é brincar, é não assumir responsabilidades. E aí, de repente, ele encontra alguém que, ao contrário dele, quer crescer, quer assumir responsabilidades, quer adentrar no mundo adulto. E isso gera uma confusão muito grande. Por quê? Isso é bem importante. O único adulto que o Peter Pan tem maior contato é um cara meio biruta, chamado Capitão Gancho. Então, eu imagino o Peter Pan olhando o adulto que ele tem maior contato, que inclusive não tem uma mão, né? Ele tem um gancho. E pensando assim, eu vou ser igual a ele? Jamais, não quero. Eu não sei se vocês talvez passam por algo parecido quando vão trabalhar. E aí você vê o seu líder falando assim: não, porque eu cheguei em casa meia-noite, ainda li e-mail. Eu tive que sair de férias compulsórias de 15 dias. E ainda, né, fiquei ligando para ver se estava tudo bem. Eu, se fosse um jovem estagiário, ouvisse o meu líder falar isso, eu acho que eu ia pensar: não, não quero essa vida para mim. Não é isso que eu quero. Porque escondem o que tem de bom e de interessante da vida adulta. Se revela só a parte caótica, neurótica, né? O Capitão Gancho também tem um inimigo, hein? Isso é importante. O Capitão Gancho, o inimigo dele é um crocodilo que engoliu um relógio. Olha que outra simbologia legal, né? O tempo vai comendo ele devagarinho. Por isso que ele tem tanto desespero daquele crocodilo. Ó, por que que o Peter Pan, no final da história, eu vou contar, é uma história que, tudo bem, tem spoilers, tá bom? Ela já é bem antiga. No final, o Peter Pan ele resolve entrar no mundo real e se tornar um adulto. Mas sabe por que que ele resolveu fazer isso? Só porque ele encontrou alguma coisa que valia a pena. Era o Wendy, que é um outro símbolo, tá? Veja, o Peter Pan, apesar de ser um menino, ele pode ser qualquer um, tá? Qualquer um aqui pode ser representado pelo Peter Pan. E você só escapa da vida de criança se você encontrar algo que realmente vale a pena. E aí é cada um que vai saber o seu, tá? Eu vou falar o meu primeiro, vamos ver se alguém se sente à vontade de falar o seu. Eu não suportava pedir ajuda para os meus pais. Isso para mim era algo assim intolerável. Eu passo fome, mas eu não falo, ô pai, me dá dinheiro. Não sei, idiotice minha, tá? Porque eu felizmente venho de uma família que não é rico, mas que teria como, né, come lá um pastel, sabe? Não sou a Larissa Manoela, eu tinha condições. Percebe? Mas eu não suportava, para mim era intolerável. Então eu falei, então eu vou entrar na vida adulta para não ter que depender de ninguém. Você não precisa falar o seu, tá? Mas você consegue pensar o que que fez você entrar na vida adulta? Por que que você entrou na vida adulta? Se É, te- no meu, Pode pode falar, falar. Letícia. Não, no meu caso era bem parecido com isso. Eu não queria que meu pai pagasse, assim, toda a minha faculdade, né? Eu aceitava a ajuda dele, mas eu queria muito ter essa responsabilidade de pagar sozinha. Tipo, não, eu vou fazer isso por mim e não quero esse peso pra ele, sabe? Mais esse peso pra ele. Que legal. Foi mais Tá ou aí menos isso. um exemplo de alguém que quer entrar no mundo adulto, né? E tem um porquê.
Abrir Uhum. mão, que é muito mais legal ser criança, né? É muito mais da hora. Mais fácil. Você só chega em casa, liga a TV, precisa fazer lição? Não sei. Oi, Maria, por favor, pode falar. Então, nos meus casos foi para bancar meus estudos mesmo, porque é meio Ó, clichê isso de, eu gosto de estudar, mas eu realmente gosto muito. Aí eu tava querendo fazer curso de inglês, pagar faculdade de 5 anos, então, tipo assim, eu tive que entrar na vida adulta pra literalmente construir o meu futuro. E pode ser uma motivação meio boba, mas com certeza eu entrei na vida adulta por causa dos meus estudos, e é isso. mas da onde você tirou a ideia de que essa é uma motivação boba? Isso é uma motivação máxima. Cara, isso é É. muito legal. Isso é muito legal. Cada um vai ter o seu. Às vezes não vai ter o elogio do César, nossa, que bonito. Mas é o seu. É o seu motivo. E todo mundo vai ter que ter um. O que que acontece? Alguns aqui já passaram por essa etapa já tem um tempo. Para alguns aqui, sair da vida de criança já está num passado meio remoto. Mas não tem jeito, tá? Você vai ter que passar por uma etapa de luto. E nesse sentido simbólico que eu estou trazendo, quem é que fica para trás quando você entra no mundo adulto? A criança interior? Cara. Você vê, ela nunca morre totalmente, tá? Você vê. Eu vi o Woody, eu vi. Eu Eu tinha tenho 40, reparado. eu tenho 40 anos, mas eu vou fazer o quê? Eu ainda gosto. Mas eu não assisto o Toy Story como criança mais, né? Eu não vejo mais aquilo como um entretenimento. Para mim, vira quase uma lição de vida, em alguns casos, né? Choro que nem um condenado. Você nunca abandona aquela criança, mas você vai ter que largar ela em algum lugar para poder entrar no mundo adulto. E algumas vezes você faz isso faseado, não é de uma vez, né? Não é abrupto. Em alguns casos a pessoa perde os pais muito cedo, né? E ela é lançada na vida adulta, ela precisa abandonar aquilo para poder se virar. Mas no geral, isso é meio faseado. Eu acho interessante você observar as etapas do luto e verificar aonde você está nesse sentido simbólico que a gente está trazendo. Então, a primeira etapa é a negação, a ideia de que não aconteceu. Quando você recebe a notícia de que alguma pessoa, algum ente querido seu faleceu, a primeira reação é: não acredito, eu estava ontem com ele, eu era criança até ontem, brincava, jogava bola, ia em festinha. Quer dizer que não tem mais isso? Acabou? Pois é. Quando o tempo passa e você percebe que não tem mais retorno, você entra no estado de barganha. É justamente a hora que você negocia. Você começa a falar assim: não, mas dá para continuar ainda. Eu ainda consigo dormir tarde, acordar cedo. O corpo aguenta. Não, passada essa etapa, eu volto a ser criança de novo. Vai dar para ter as conversas com os meus amigos, vai dar para ir no cinema, para ter uma vida talvez sem tantas responsabilidades. Você tenta barganhar, só que o tempo passa e você percebe que talvez não seja assim. Eventualmente você teve que abrir mão de alguma coisa que para você era importante. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já acreditou que seguiria uma carreira de atleta? O Guilherme já revelou, né? Mas não só o Guilherme, tenho certeza que alguém aqui também achou que seguiria uma vida de músico, por exemplo. Ou uma vida, né, na área de dança, teatro, ou algum esporte do tipo não tão convencional, né? Talvez skate, patins. Eu tenho certeza que você aqui abriu mão de alguma coisa para poder estudar e trabalhar. E aí é onde entra a raiva. Você fala da vida, por que que eu não sou herdeiro, né? Por que que meu pai e minha mãe não revelam a verdade e diz que nós somos milionários e só queriam construir o meu caráter? Por quê? E você vai achar algum culpado. Então pode ser a sua família, pode ser o pé que eu quebrei. Eu sei, você acha alguma coisa para, né, descontar a sua raiva. Alguns acreditam que é o sistema que a gente vive, por que a gente tem que viver nesse sistema tão opressor? Alguns acham que o país, ou alguns chegam em Deus, não sei, cada um acha um caminho. Só que o tempo passa e aí vem o momento que você percebe que, independente da sua raiva, aquilo vai continuar assim. E é onde vem a depressão, é o período mais sombrio do luto. É quando você precisa recontar a sua história. Você fala, não é mais daquele jeito, eu vou ter que ser uma outra coisa. Normalmente, os jovens, quando entram nesse estado, que eles nunca estiveram antes, eles se assustam. Os pais se assustam, não sabem o que fazer, porque o filho nunca ficou triste. E é onde começa, muitas vezes, gente, muito delicado esse assunto, tá?
Eu não vou me aprofundar e eu não quero desrespeitar a história de ninguém, tá bom? Mas é aqui onde muitos acabam tendo alguns tipos de transtorno de ansiedade, que variam de pânico a depressão, ou só uma alteração comportamental muito acentuada. E às vezes acontece, tá? Do jovem acabar se medicando, e aí ele se acha meio louco. Vocês fazem parte de uma primeira geração que acabou tomando remédio, tá? Antes de vocês não existia ninguém. A gente nem sabia que podia. A gente nem sabia que tinha déficit de atenção, para começar. Ritalina não era. A gente não sabia. Ou qualquer antidepressivo ou um ansiolítico. Não era. Vocês acabaram se tornando meio pioneiros nessa área. E eu tenho certeza que a próxima geração, quando se deparar com uma situação parecida, vocês serão os primeiros a orientá-los, porque os mais velhos não sabem. Aliás, se você chegar para alguém mais velho e falar assim, nossa, estou cansado, o que que você vai ouvir de volta? Imagina você passando 4 horas num treinamento. Você tira o fone e levanta e faz, nossa, cansei. Aí tá passando sua mãe atrás de você, o que que ela fala para você? Batata, é certeza. Ela vai falar o quê? Tá cansado do quê? Vai lavar Vou uma ficar louça. sentada. Vai ficar sentada? Isso O dia cansa? inteiro sentado. Puta, na sua idade, aí começa, na sua idade eu já tinha 3 filhos. Eu, para estudar, só para você ter ideia, para estudar era um saquinho de arroz nas costas e eu tinha que matar um leão, um jacaré e um crocodilo. Cara, você se sente, se você já não está se sentindo muito bem, ouvir isso é o que faltava para você, né, já não querer sair mais de casa. Então, veja, o estado depressivo, como também é conhecido, não é uma depressão ainda, mas é um estado de muita tristeza. É quando você reconstrói a sua história. Você fala, então, beleza, não dá para ser mais como era antes, as coisas mudaram e eu preciso ser forte para suportar tudo isso. E é a hora onde você sai desse vale e entra no estado de aceitação. Normalmente, quando você sai desse estado depressivo, você sai muito melhor. Porque você agora tem no seu registro biográfico o que precisa para enfrentar situações difíceis. Coisa que talvez você não tinha até então. É só depois que você sai que você fala: epa, eu olho para trás e eu vejo que eu estou melhor. E é um pouco dessa minha intenção com esse encontro, ajudar você a ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo nessa sua história, né? Você entrou numa baita empresa. Pode olhar para o lado. Dificilmente você vai encontrar alguém que está numa posição tão legal quanto você. É provável que seu pai até tenha mandado para os tios, né? Pô, meu filho entrou na Henkel. E o seu? Seus primos estão aonde, né? Se bem que as famílias estão tão curtas agora que eu acho que não tem nem mais isso. Meu ponto aqui é, cara, você está muito bem. Você está numa empresa muito legal. Você entrou no mundo adulto, cumpriu com o rito de passagem de maneira excelente. Agora, vamos ver como a gente faz para que esse ambiente não seja tão agressivo, caso seja esse o seu momento, né? Está um pouco assustado com tudo que está acontecendo.